Queridos irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos encerrar a nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. A nossa série de exposições nós a denominamos de Cristo é suficiente, porque este é o objetivo do apóstolo Paulo a escrever esta carta aos Colossenses. Mostrar que Cristo é suficiente para a salvação, para a transformação, para dar esperança, sentido, relacionamento com o próprio Deus, para a missão. Cristo é e sempre será suficiente para tudo. E o nosso intuito como igreja é sempre ter essa verdade em mente e praticá-la. E hoje nós vamos para o último capítulo dessa série, então, falando assim de uma forma um pouco mais compreensiva aos irmãos em termos de séries, de streams, né? Cada série tem o seu último capítulo. Então, hoje é o nosso último capítulo, onde nós vamos contemplar a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 4, dos versos 7 a 18. Colossenses 4, dos versos 7 a 18. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do nosso Deus. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhe dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido como Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo para o reino de Deus. Eles têm sido meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, médico amado, e também Demas, mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Vamos orar mais uma vez, clamando a santa direção do Senhor, para que possamos compreender mais de sua palavra. Ó soberano Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos dado, Deus, a oportunidade de ouvir palavras de vida, palavras que transformam o nosso ser. Como nós aprendemos hoje pela manhã, Senhor, palavras que são vivas, fiéis e verdadeiras, que transformam o nosso ser, que transformam o nosso coração, para que vivamos assim, ó Deus, conforme a vontade do Senhor. Que mais uma vez o Senhor trabalhe no nosso ser por meio do Teu Santo Espírito. Senhor, que nós possamos ser conduzidos a esta verdade que vai nos mostrar como viver em comunhão, a fim de honrarmos o Teu Evangelho. É o caminho que foi preparado para nós, para que nós possamos viver. O ministério cristão, a vida cristã não é feita de forma individual, mas coletiva, comunitária. Ensina-nos mais uma vez, nos trata como igreja e trabalha no nosso coração em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, ao chegarmos aos versos finais aqui de Colossenses, somos tentados a caminhar depressa, como quem folheia cumprimentos e nomes sem um peso doutrinário. Nós olhamos aqui para essa breve saudação do apóstolo Paulo, algumas poucas orientações, e é assim também que nós somos tentados a enxergar o texto. Contudo, entendam uma coisa: o Espírito Santo de Deus não desperdiça tinta inspirada. O Espírito Santo de Deus não desperdiça palavras inspiradas. E aqui, Paulo não apenas está encerrando uma carta, ele está abrindo a janela para o coração do ministério cristão. As correntes ainda estavam em seus pulsos, mas a comunhão pulsa viva no coração do apóstolo, também por meio da palavra de Deus, aqueles aos quais ele escreveu. Ele escreve preso, porém a igreja é vista em movimento. Paulo sofre, mas não está só. Está rodeado por irmãos, por nomes, por histórias, por vínculos forjados no Evangelho. Esse texto, então, queridos, vai nos levar a isso, a entender que esses vínculos forjados no Evangelho são essenciais para a nossa vida cristã. E para que possamos, então, perseverar, para que possamos, então, viver aquilo que o Senhor preparou para nós enquanto povo de Deus. O apóstolo, os seus companheiros, as igrejas que receberam a carta, nos levam a esta verdade conforme a vontade do Deus soberano, para que meditemos nela nesta noite e que também possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor requer de nós. Queridos, ao se aproximar então desse encerramento, Paulo mantém o foco na perseverança cristã como fruto desse verdadeiro evangelho. Na semana passada, nós vimos Colossenses 4, de 2 a 6, onde Paulo chama a igreja a perseverar diante de Deus por meio da oração vigilante e diante do mundo, por meio de um testemunho sábio e gracioso. A oração sustentava o ministério da palavra, inclusive o de Paulo em suas prisões, mostrando que a obra de Deus avança por meio de dependência espiritual da igreja em oração. Também um bom testemunho confirmava diante dos de fora a coerência do evangelho que se professa, revelando uma fé visível no falar e no viver. Agora aqui em Colossenses 4, de 7 a 18, temos o ensinamento que a verdade salva, mas também organiza afetos, sustenta relações e molda o modo como servimos uns aos outros. Aqui a teologia ganha rosto, a doutrina caminha com pessoas, a fé se expressa em fidelidade cotidiana, contínua, mútua, com consistência até o fim. Paulo encerra esta epístola como pastor e não simplesmente como alguém que tinha um grande conhecimento teológico, recomendando irmãos, honrando serviços outrora silenciosos, encorajando corações, lembrando que a graça de Deus sustenta a igreja em meio às pressões do mundo, em meio às seduções do mundo. Assim esta passagem nos chama a contemplar o evangelho vivido na comunhão cristã, porque o ministério cristão ele é relacional. E assim o Senhor quer para que a sua obra possa continuar em qualquer lugar. Um evangelho que se manifesta no serviço fiel, no cuidado que consola e na perseverança que permanece, mesmo quando o caminho é marcado por pressões. E nessa comunhão moldada pela cruz, que a igreja aprende a caminhar junto até o fim, sustentados unicamente pela graça de Deus. Sendo assim, queridos, conforme nós lemos no texto, conforme também a palavra do Senhor está preparada para nós nesta noite, nós vamos meditar nesse seguinte tema: o evangelho vivido na comunhão cristã. É isso que o texto nos mostra de forma abrangente. O evangelho é vivido na comunhão cristã. Em primeiro lugar, conforme nós podemos ver, se expressa no compartilhar do serviço fiel. O evangelho vivido na comunhão cristã, em primeiro lugar, se expressa no compartilhar do serviço fiel. É isso que a gente vê dos versos 7 a 9. Paulo apresenta Tíquico, Onésimo e outros cooperadores não como figuras periféricas, mas como irmãos fiéis e servos do mesmo Senhor a quem Paulo servia. O destaque não está nos dons extraordinários, mas na constância e confiabilidade do serviço fiel.
Primeiro aqui, Paulo fala de Tíquico. Tíquico provavelmente foi o portador desta carta. Epáfras foi aquele que era provavelmente o pastor em Colossos, também em Laodiceia, e provavelmente também em Hierápolis, ou era responsável por essas igrejas, ou ajudou a plantar essas igrejas. Nós não temos essa certeza, mas muitos estudiosos entendem que havia esse compartilhamento, essa presença de Epáfras aí na plantação ou no andamento dessas igrejas. Mas foi Tíquico que trouxe a carta aos Colossenses, enquanto Epáfras ainda também estava com Paulo no lugar onde Paulo se encontrava preso. E Epáfras leva as notícias para Paulo de que os irmãos estavam sendo sucumbidos pelas falsas heresias. Mas Tíquico então tem esse papel de trazer as verdades de Paulo àquele povo. E ele o denomina como amado irmão, mas também como servo fiel. É o mesmo termo utilizado para diáconos. É daqui que vem o termo diácono, o servo, aquele que está pronto a servir, a se doar, que está apto para isso. E também de conservo, ou seja, companheiro e escravo no Senhor. É assim que Paulo se refere a Tíquico. São títulos aqui, queridos, que funcionam sim como credenciais ministeriais, não como afetos privados. Irmão amado, servo fiel, indica o status honroso no serviço do Evangelho. E ele estava como alguém que representava legitimamente o apóstolo diante da igreja ali em Colossos. E chamam também de companheiro, de escravidão no Senhor, ou de conservo. Ou seja, Paulo alinha o mesmo padrão da vida daquele homem, o serviço que Paulo estava prestando para o Evangelho. Escravos de Cristo Jesus. Servos de Cristo Jesus. Servos do Evangelho do Senhor. Além disso, é interessante nós notarmos que, conforme na antiguidade, o portador de uma carta sempre trazia presentes, ou suprimentos, ou outros tipos de coisas que eram comuns na época para o círculo de amigos que recebia a carta. Por exemplo, Filipenses 4,18 faz alusão a isso. Nós sabemos se Tíquico levou algum presente de Paulo, outro presente de Paulo à igreja ali? Nós não sabemos, mas o que sabemos é que ele trouxe notícias sobre a situação de Paulo e seus companheiros. Veja que é isso que o texto nos diz, meus irmãos. Quanto à minha situação, Tíquico vai informar vocês. Ele vai trazer notícias sobre mim. No Andrew Jumper, que é onde nós estudamos mestrado e doutorado, nos preparamos, que é uma ala que temos da Igreja Presbiteriana na Universidade Mackenzie, onde eu fiz o meu mestrado também. Toda quarta-feira, se você abrir lá pela manhã, você vai ver devocionais riquíssimas. Os professores ali, aptos, capazes, estão ali pregando o Evangelho em série, em textos diferentes. É bem edificante. Eu convido você, às quarta-feiras de manhã, entrar lá no YouTube do CPAJ, Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, e olhar as pregações que ali estão, e também rever as antigas. Mas esses dias eu estava, na verdade há um tempo, assistindo o reverendo Daniel Santos, que foi meu professor, pregando sobre esse texto. E quando chegou até esse ponto aqui, onde Tíquico, ele está trazendo notícias de Paulo, ele faz uma seguinte observação. Tíquico, ele consegue falar da vida de Paulo porque está próximo. E aí nós pensamos, quantos conseguem contar sobre a tua vida? Quantos conseguem falar sobre você? E eu não estou me referindo aqui à fofoca, ou falar mal. Lógico, porque isso, além de ser pecaminoso, é muito fácil. A gente às vezes não conhece a pessoa direito, ou tem as nossas impressões que são oriundas do nosso próprio coração, e como ele está corrompido, sem os fatos de verdade. Isso é muito comum. Mas falando de vida, de exemplo, de caminhada, principalmente na comunhão cristã, quem são aqueles que podem contar sobre a tua vida? Meus irmãos, se pessoas próximas de nós, irmãos aqui desta congregação, não conseguem contar nada sobre nós, é porque nós estamos falhando em trazê-los para perto. Se pessoas à nossa volta não conseguem falar sobre nós, dar conta de nós, quem nós somos de fato, é porque temos falhado de maneira geral em viver a comunhão que foi preparado para nós.
Assim como os cristãos viviam, os cristãos primitivos, eles andavam juntos, caminhavam juntos, compartilhavam o pão, as vestes, os bens, oravam juntos, estavam próximos de casa em casa. Eles sim conseguiam falar uns dos outros. Mas será que nós conseguimos dar conta do nosso irmão? Tíquico conseguia dar conta da vida de Paulo e trazer notícias. Por quê? Porque estava participando do ministério e sofrimento pelo nome de Jesus, juntamente com o apóstolo Paulo. Precisamos nos atentar a isso, meus irmãos. Tíquico podia levar notícias verdadeiras de Paulo. E o cristão é chamado a viver de modo também transparente, digno de ser relatado sem constrangimento. Veja, nós devemos trazer os nossos irmãos para perto, para que nós possamos viver a vida de fato como é e mostrar quem nós somos. Se temos pecado, mostremos, para que sejamos tratados e repreendidos pelos nossos irmãos. Se temos virtudes a compartilhar, compartilhemos para o nosso crescimento e crescimento dos nossos irmãos. Precisamos viver assim porque é isso que o Senhor requer de nós. Juntamente com Tíquico também estava Onésimo, um escravo fugitivo que se converteu na prisão por intermédio de Paulo. E Paulo envia de volta ao seu senhor cristão, Filemão. Se você já leu a carta a Filemão, então você sabe dessa história, que vivia em Colossos e era bem conhecido de Paulo. De muitas maneiras, essa tensão também entre escravo e livre foi um teste eficaz do verdadeiro amor cristão. Filemão deveria receber de volta aquele escravo fugitivo. E assim, queridos, nós pensamos também que quem ama socialmente, apenas aqueles que podem trazer vantagens, não está autentificando uma fé confessional que nós deveríamos viver na nossa igreja. Que o povo cristão deve viver. Porque é muito fácil nós amarmos aqueles que simplesmente nos fazem bem. Estarmos próximos daqueles que temos algumas coisas em comum. Às vezes dentro da igreja são os mesmos que visitam a casa uns dos outros, são os mesmos que conversam uns com os outros. Ah, porque temos mais coisas em comum? Não. Não é aquilo que nos beneficia, como podemos também beneficiar o nosso próximo. E o amor cristão, ele nos leva a vivermos assim, perdoando, crescendo, desenvolvendo juntos para a glória de Deus no serviço fiel. Queridos, exegeticamente o vocabulário de parceria aqui revela que o avanço do evangelho se dá por meio de uma rede de serviço humilde e interdependente, não por protagonismo individual. Paulo disse que precisava enviar irmãos para falar da situação dele, e ele enviou. Ele não foi individual. Ele, como apóstolo, poderia dizer assim: Senhor, já que eu sou um apóstolo, manda um anjo falar lá, né? A minha situação, ou simplesmente espera eu sair. Não. Ele é interdependente. Ele vai também terceirizando o trabalho para a glória de Deus. Paulo entendeu que é necessário, irmãos. E isso também te desperta para algo, deve te despertar para algo. Às vezes você vê os mesmos servindo. Às vezes você vê os mesmos fazendo. Veja, nunca foi uma prática do nosso conselho, nem os representantes aqui, querer estar à frente dos trabalhos de forma individual. Nós sempre ressaltamos que corpo é formado por partes e cada parte tem a sua função. O grande problema é, queridos, que nós estamos tendo dificuldade de achar pessoas que se coloquem à disposição para isso. Infelizmente. Tíquico não é lembrado aqui por milagres, mas ser alguém amado e fiel. Antes de liderar, ensinar ou decidir, somos chamados a ser também confiáveis. A igreja não sofre por falta de talento, às vezes, tem gente que tem, mas justamente por essa escassez de fidelidade. Se o Senhor tem um chamado, tem um dom para todo cristão, nós cremos assim, nem que você tenha que ajudar na organização das coisas, a vida de oração, qualquer outra coisa, a gente tem que fazer. Irmão fiel. É assim que Tíquico foi chamado e nós devemos buscar a ser, meus irmãos. O evangelho floresce muitas vezes em tarefas, sim, repetitivas,
até mesmo invisíveis e cansativas. O grande problema também é que, ao invés de querer a fidelidade que devemos ter ao Evangelho no serviço, queremos palco, queremos ser reconhecidos. Deixa eu fazer para ser notado, deixa eu fazer para as pessoas verem que eu posso, deixa eu fazer para eu ter uma certa autoridade dentro da igreja, e dentre outros tipos de coisas que acontecem. Buscamos tudo menos a glória de Cristo, porque se a glória de Cristo fosse o centro do nosso querer no serviço fiel, nós não seríamos tão letárgicos em servir ao reino do Senhor neste lugar. E eu dirijo as minhas palavras também aos jovens, aos mais jovens, aos adolescentes. Veja, Paulo confiou tarefas dedicadas a Tíquico. E às vezes os adolescentes têm mais essa monotonia de servir, de auxiliar, sempre esperando, sempre querendo que vá atrás, ou sempre dependendo dos pais para tudo. Vejam só, a adolescência que cultiva a fidelidade hoje se torna algo que vai trabalhar para que você seja um bom cooperador amanhã. Então se mova, sirva ao Senhor aqui dentro e lá fora, sabendo que enquanto você for crente, se de fato você tem um chamado na tua vida de Deus para ser um crente, se for escolhido, você vai ter que servir a vida toda na igreja. Mas se agora você fica nessa morosidade, esperando que vá atrás de você, sem ânimo para servir, só pensando que a gente quando é adolescente, é jovem, né, a cabeça voa, pensa em tudo, sonha com tudo, e às vezes é até normal entender isso, mas quando isso sufoca o que você tem que fazer para Deus, está errado. Cresça, amadureça desde já, porque o Senhor vai requerer de você um serviço até que Ele te chame. As crianças também, vejam, Tíquico ajudava Paulo fazendo o que era preciso ser feito. Onésimo também. E saiba de uma coisa, jovens crianças, o pai de vocês, a mãe de vocês, sempre tem missões a serem feitas. Dentre elas você tem que obedecer, arrumar as coisas que você bagunça, falar a verdade, ajudar de todas as formas, ser fiel àquilo que os pais de vocês querem. Porque dificilmente vocês serão adultos fiéis se não forem crianças fiéis e obedientes ao Senhor. Dificilmente vocês irão cooperar com a igreja de Cristo se vocês não cooperam em casa com fidelidade ao Senhor. Serviço fiel começa desde pequeno, passa para a adolescência, vai para a fase adulta e chega também aos idosos. Pastor, eu já não tenho mais forças. Enquanto há vida, enquanto há fôlego, há força. E muitas vezes essa se torna uma desculpa para o não serviço na casa do Senhor. Mas aprendamos com o que o Senhor ensina por meio de Paulo, o exemplo de Tíquico e também de Onésimo. Mas o texto nos mostra, queridos, que o evangelho vivido na comunhão cristã também se expressa no cuidado mútuo. É o que diz aí dos versos 10 a 15. Timóteo e 6 outros colaboradores enviaram suas saudações pessoais à igreja. 6 desses 7 colaboradores também são mencionados em Filemão. Mas em meio a essas saudações, vemos o cuidado mútuo entre Paulo, seus colaboradores e os irmãos aos quais essa carta seria lida. Paulo cita primeiramente cooperadores e os identifica explicitamente como os únicos da circuncisão. Quem são eles? Aristarco, Marcos e Jesus, o justo. Aristarco, um judeu cristão, pouco se sabe sobre ele. Ele tem assim algumas menções, como em Atos 19, 29, 20, verso 4, mas pouco se sabe de fato sobre ele. Porém, Paulo chama de companheiro de prisão. E nós temos aqui um termo na língua grega que traz a ideia de algo que está envolto de uma guerra. Então é como se fosse homens capturados, mas num serviço fiel. Então esse homem é descrito assim. Mas também é dito que está com Paulo Marcos, primo de Barnabé. E aqui nós temos algo muito importante, porque esse Marcos, João Marcos, provavelmente foi o autor do Evangelho, o Evangelho de Marcos. E amigo escriba de Pedro, do apóstolo Pedro, está lá em 1 Pedro 5,13. Ele foi a causa, queridos, de uma grande desavença entre Barnabé e Paulo após a primeira viagem missionária deles.
E, queridos, Paulo foi muito impaciente nessa situação. Sim, Paulo era um pecador, talvez incompassivo. Paulo ficou muito zangado com João Marcos por este ter abandonado a primeira equipe missionária. Está lá a partir de Atos capítulo 12. Mas olha que interessante. O evangelho desfaz laços quebrados para que haja cuidado mútuo e serviço fiel. Antes o que era motivo de confusão, de briga, de separação, agora é um motivo de união para a glória de Cristo. E meus irmãos, nós sabemos que infelizmente por causa do nosso coração pecaminoso, muitas vezes há desavenças entre irmãos. Estranheza entre irmãos. Falta de sinceridade entre irmãos. Sorrisos falsos, palavras vazias, rancor, dentre outras coisas. Não apenas isso, no âmbito familiar, no tratar com as pessoas do dia a dia, mas o que pode refazer o laço que está quebrado? O Evangelho de Deus. Porque o que nos une é maior do que qualquer desavença pecaminosa do nosso coração. É isso que Paulo ensina para Evode e Sintique. Lembre-se disso. Aqueles que foram chamados em um único corpo não pode ser separado. O laço da aliança misericordiosa do Senhor que nos une não pode tentar ser quebrado por causa do nosso coração e das nossas desavenças. Mas pastor, eu conheço o Evangelho, mas o meu parente não. Mas é o Evangelho que te leva a ter esse passo de querer desfazer relacionamentos quebrados. Se a outra pessoa não quiser, problema dela. Mas pelo menos no teu coração tentar que tudo esteja bem, sem que haja rancor. E assim então, queridos, dentro da nossa igreja, para que os laços são desfeitos? Os laços quebrados são reconstruídos. Não é para nós ficarmos igual as crianças no maternal, não. Ou brigou com um amiguinho, pede desculpa um para o outro, senão vai ficar ali, de costa para a parede, né? Aí agora se abraça para dizer que está tudo bem. Não, não é para isso. Mas é para que juntos voltemos ao senso daquilo que devemos fazer. Nós não estamos aqui para isso, estamos aqui para servir a Cristo, amar uns aos outros e propagar o Evangelho. E foi isso que aconteceu por meio do Evangelho, é lindo de se ver. Inclusive, queridos, uma outra coisa que fica clara. Citarei o outro judeu, mas quando você olha Atos 28, de 23 a 29, ali parece mais ou menos que Paulo tinha desistido dos judeus. Enquanto Paulo estava preso, os judeus foram ouvir o que Paulo tinha a dizer sobre Cristo. Uns creram, outros não. E questionavam. E Paulo disse, as Escrituras falam de vocês, povo de coração duro. Mas o Senhor vai ter misericórdia, sabe de quem? Dos gentios. Então dá essa impressão que Paulo desistiu. Mas o Evangelho mostrou que ele veio para judeus e gentios. Só o Evangelho pode fazer isso. Nós temos aqui também Jesus, o justo. A palavra aqui de Jesus, irmãos, o nome Jesus, era um nome muito comum na época. Derivado de Yeshua, Josué, no Antigo Testamento. Então era um nome muito comum. E o termo justo aqui não é um título espiritual, como muitos dizem, né? Eu vi um comentário depois que eu fiz o meu sermão, e a pessoa elogiou tanto Jesus aqui por ter esse sobrenome de justo, que eu perguntei assim, onde é que ele viu isso na Bíblia? Porque na Bíblia não tem, mas ele inventou muita coisa. Não, o que nós temos aqui é um sobrenome provavelmente de origem latina, para identificá-lo. O sobrenome latino, que é justo ou reto, era comum também em muitos judeus na época para receber um segundo nome greco-romano, além do nome hebraico que tinha. Então Paulo chama de os da circuncisão, ou seja, crentes judeus. E apenas esses são cooperadores para o reino de Deus. Isso aqui é muito importante. O reino de Deus é o centro. Esta é uma expressão fundamental nos evangelhos sinóticos, meus queridos irmãos. O reino de Deus é aquilo que temos de mais importante. O reino de Deus é o centro da vida cristã. O reino de Deus revela a obra de Cristo. E Paulo diz, eles têm sido o meu consolo. Ou literalmente foram meus lenitivos, feitos meu lenitivo. O que é que isso significa? Alívio das dores. A presença desses irmãos
trazia alento ao velho apóstolo surrado e sofrido em nome do evangelho. Agora Paulo cita outro grupo, 3 gentios, Epáfras, Lucas e Demas. Não pertence à circuncisão, mas representa a expansão gentílica do reino de Deus. E Epáfras é tido aqui como um servo de Cristo, marcado por lutas intensas em oração pela igreja. E aqui Paulo mostra mais uma vez que a comunhão cristã vai além da presença física. Ela também se sustenta na intercessão, zelo pastoral, compromisso com o crescimento dos irmãos, relevância para que vivamos juntos para a glória de Deus. E eu te pergunto, quanto tempo da sua vida você tem gastado em oração pela tua igreja? Quanto tempo da tua vida você tem gastado em oração pelos teus irmãos? Nós tratamos sim sobre isso na última mensagem, mas é sempre bom relembrar. Quanto tempo da sua vida? Quanto do teu joelho tem sido dedicado a isso? Ah, queridos, despertemos. Ah, mas Epáfras era o pastor de lá. Quem diz isso ainda não compreendeu a responsabilidade comunitária do evangelho. Precisamos crescer. Lucas, o médico amado também, companheiro constante e fiel, que escreveu o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos. Demas, presente no momento, aqui, tido por Paulo como alguém também que o ajudava nessa sua comunhão ministerial. Mas o que é que acontece com Demas depois? 2 Timóteo 4,10, amou o presente século e me abandonou. É verdade que no ministério, infelizmente, tem aqueles que até conseguem caminhar um determinado tempo, mas logo depois vão mostrando que o coração foi sufocado por outras coisas que não o evangelho. Vão mostrando que o que tem nos seus corações é mais importante do que o cuidado mútuo um para com o outro. Vão mostrando, queridos, que simplesmente estavam por estar, mas a semente não desenvolveu, foi sufocada, não caiu em boa terra. Infelizmente, muitos se encontram no nosso meio. Muitos vêm para a igreja. Muitos dizem, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, em seu nome eu estive, em seu nome esquentei bancos. E muitos ouvirão, afaste-se de mim, maldito, para o fogo do inferno, eu não te conheço. Infelizmente, queridos, e é por isso que se faz necessário também o exercício constante. Ponha o coração de molho para pensar, em reflexão, para ver se a tua vida, se a nossa vida tem dado frutos para a glória de Deus. Esses mandavam saudações. Verso 15 disse, saudem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Isso aqui também é importante. As saudações vindas desses irmãos era expressão de carinho, de cuidado e de amor. Meus irmãos, essas palavras revelam o alcance universal do evangelho sem distinção étnica. E para nós hoje não cabe dizer quem deve ou não ser salvo pelo Senhor, porque o evangelho liberta quem ele quer. Mostra que a liderança e o cuidado pastoral não estão restritos simplesmente àqueles que nós achamos que devemos estar, que deve estar, mas a todo aquele que o Senhor preparar para ser pastoreado, transformado para a glória de Deus. Mas também evidenciam que a comunhão no reino se constrói pela fidelidade e não simplesmente pela origem. Às vezes muitos pensam assim, eu sou menos digno porque o meu passado é pior. O evangelho transforma. O evangelho quebra tudo aquilo que está errado. O evangelho traz aquilo que o Senhor quer de verdade para o coração do homem e da mulher, sem se importar com o seu passado. E isso nos mostra, conforme o texto, que é verídico para aqueles que são povo de Deus. Paulo cuida ao mencionar, honrar e recomendar esses irmãos. Eles cuidam ao permanecer com eles, servi-lo, orar por eles, sustentar a obra em meio às prisões. O cuidado é recíproco, silencioso e perseverante, moldado pelo evangelho, não por conveniência. Ah, queridos, cuidamos quando nós reconhecemos, sustentamos e caminhamos juntos, especialmente nos nossos fardos. Você tem carregado os fardos do seu próximo?
Você tem se colocado à disposição para caminhar lado a lado, para estar junto, para amar, para ouvir, para dizer: meu irmão, eu estou aqui, nessa comunhão com você. Vamos andar mutuamente para a glória de Deus. Se não há isso no nosso meio, queridos, estamos falhando e precisamos voltar aos pés da cruz para pedir misericórdia. A comunhão cristã exige presença fiel, não apenas palavras piedosas. Meu irmão, Deus te abençoe. Chega na porta da igreja aqui: oh, que bom te ver. E daí? No que é que isso muda? Como isso ajuda? É vida. Uma igreja saudável aprende a carregar o ministério um dos outros até o fim. Nas piores situações. E, meus irmãos, é um sonho que a nossa igreja viva desta maneira. É um sonho que a nossa igreja possa caminhar desta maneira para a glória de Deus. Juntos, carregando os fardos uns dos outros. Mas, conforme os versos 16 a 18, o evangelho vivido na vida comunitária se expressa exigindo perseverança até o fim. Perseverança até o fim. Paulo instrui os colossenses a lerem sua epístola e em seguida encaminhá-la a Laodiceia, bem como lerem a carta destinada aos laodicenses. Igrejas que faziam parte da área ali do Lico, conforme nós já explicamos aqui. E essa carta aos laodicenses, não se sabe o paradeiro dela. Nós temos a carta aos colossenses. Mas essa outra carta nós não temos, pela soberania do Senhor, não está aqui como escritura sagrada. Mas lá em Apocalipse 3, de 14 a 22, muitos anos depois, provavelmente, disso aqui, chegou uma carta para a igreja de Laodiceia. E essa sim, está aqui divinamente inspirada, clara para a gente ler. Vocês são vaidosos. Vocês se acham demais pelas suas riquezas. E o que eu tenho para dizer para você, quem está falando é Jesus. Vocês são pobres, cegos e nus. É isso que vocês são. Vocês não são frio nem quente, são morno. Eu vou vomitar da minha boca. Eu estou à porta e bato. O texto que o povo usa errado para salvação, né? Eu estou na porta da igreja. Se vocês forem santos, eu estarei aí dentro. Se não, eu não estarei. A carta deveria ser lida para ajudar os irmãos a terem cuidado com a falsa heresia que tentava adentrar as igrejas ali, no Vale do Lico. Mas o que se sabe é que essa igreja, infelizmente, um pouco mais à frente, estava sendo infiel ao Senhor. Seu propósito, queridos, o propósito de Paulo é que ambas fossem acolhidas pela autoridade da palavra de Deus. E aqui é algo muito importante. Porque o fato de Paulo desejar que essas cartas circulassem ali, traz um caráter oficial normativo, inspirado por Deus, vindo por meio de um apóstolo. Por isso que Paulo deu essa orientação, as cartas deveriam ser lidas e vice-versa. E tinham mais do que relevâncias passageiras, era algo que vinha do próprio Senhor. Possui autoridade e relevância mais ampla do que apenas para a igreja, aqui diretamente endereçadas. A prova disso é que até hoje o povo de Deus é alimentado por esta palavra. A troca de cartas também sugere que esse falso ensino, infelizmente, estava influenciando, como na igreja em Colossos. Então, Paulo cita aqui também Arquipo. E Arquipo é listado como um destinatário da carta a Filemon, junto com Filemon e Áfia. Mas ele é descrito aqui. E ele é chamado de soldado companheiro, assim como os outros, ou companheiro de luta. Isso sugere que a exortação é a ele sobre o ministério com que o próprio Paulo estava envolvido. Que se trata então, queridos, de espalhar o evangelho e edificar os santos que creram. Essa era a função dele. Atente para esse ministério, cumpra bem a sua tarefa. E nós pensamos o seguinte, meus irmãos, nem todos nós estamos envolvidos diretamente no ministério pastoral ou como autoridades dentro da igreja, mas o que o Senhor requer do seu povo é fidelidade e perseverança. E nós temos a clara ideia de que o evangelho nos faz perseverar na doutrina dos apóstolos, mas também na função que o Senhor pôs nas nossas mãos. E eu pergunto a você,
Você tem sido fiel com o que o Senhor colocou nas tuas mãos? Você faz o que tem que ser feito? Você desenvolve como tem que desenvolver? O talento, eu não estou me referindo somente a dons, eu estou me referindo à responsabilidade de todo crente, que nós já sabemos. Vida comunitária, intercessão, caminhar lado a lado, outras coisas que já citamos. Você tem sido fiel? É isso que o Senhor requer de nós pela sua palavra, perseverança. Perseverança. Devemos, meus irmãos, perseverar naquilo que o Senhor requer de nós. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas essa vida, essa comunhão que nos fortalece para a perseverança. No verso 18 está claro, até aqui Paulo ditou a carta, agora ele mesmo assina de próprio punho. Saudação de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. Isso aqui é muito interessante. Veja, Paulo, ele mostra essa sessão inteira, principalmente dos versos 7, uma preocupação de encorajar o coração dos irmãos. Ele vai levar notícias sobre mim, para que vocês entendam o que eu estou passando. Agora olha como é que Paulo termina o verso 18, e aqui forma um inclusio, que eu sempre ensino para vocês, ou seja, aquilo que está no começo, aquilo que está no fim, no meio, constituem a ideia principal de um texto. E nós temos aqui um inclusio, o que é que ele fala? Lembrai-vos das minhas algemas. Olha a notícia sobre mim aqui, ele vai dar, mas continuem lembrando das minhas algemas. Alguns sugerem que Paulo está começando a se despedir, e diz, lembre-se das minhas algemas, o meu propósito. Mas era algo do momento. E as algemas de Paulo deveria trazer essa perseverança aos irmãos que estavam ali. Isso revela que o sofrimento não diminui, meus irmãos, mas também autentica o amor pastoral do apóstolo. Por quê? Ele está sofrendo por causa dos irmãos a quem a carta foi endereçada. Lembre-se das minhas algemas. E quer que os irmãos saibam disso. Paulo encerra lembrando suas próprias cadeias, ligando o sofrimento à fidelidade. E o texto aponta que a perseverança não é opcional, mas é parte da vocação cristã no mundo que resiste ao santo evangelho do Senhor. Mas o que vai nos fazer? Preste bastante atenção. Viver a comunhão do evangelho. O que, meus irmãos, que vai nos fazer? Viver nessa comunhão do evangelho, compartilhando o serviço fiel. O que vai nos fazer ter esse cuidado mútuo? O que vai nos fazer perseverar até o fim? Está aí nas palavras final de Paulo. A graça esteja com vocês. É comum nas saudações, nos términos da carta de Paulo, ter graça e paz, ou somente graça, como aqui e na carta de Paulo a Tito. Graça. E é interessante que precisamos nos lembrar sempre o que a graça significa. A graça é o favor imerecido do Senhor. É a suma da mensagem do Evangelho. É a oração final de Paulo pelos cristãos em Colossenses, mas é aquilo que pode nos reger, porque nós somos imperfeitos. Sem a graça do Senhor não tem como. Sem a graça do Senhor não adianta. Era muito comum nas cartas romanas colocar graça ou colocar ágape, mas sempre com significados muito filantropos, amigáveis, nada profundo. Mas Paulo usa o termo graça com um profundo significado teológico que move a nossa vida. Esteja com vocês, é essa graça que vai conduzir tudo. E a única coisa que nós podemos nos apegar é a graça do Senhor. Nada mais, meus irmãos. Eu sei que muitos, inclusive eu, temos dificuldades em fazer aquilo que foi posto nas nossas mãos. Nós somos humanos e falhos. Mas o Senhor nunca nos chama a nada que Ele não tenha preparado para nós. E a essa bênção, esse presente que é a graça que nós devemos recorrer. Para quê? Para que possamos prosseguir como igreja, conforme a vontade de Deus, expressar o santo evangelho a este mundo.
É o nosso papel viver e expressar esse evangelho pelo qual Paulo morreu. E pelo qual muitos de nós, se não todos, não vai morrer. Mas Cristo morreu para que o seu evangelho trouxesse vida, e é o nosso papel pregá-lo em todo lugar, inclusive aqui. Portanto, terminando esta carta, essa série, lembremos, Cristo é o centro. Cristo é suficiente. E somente a sua graça pode nos levar a vivermos como igreja para a glória dele. Somente o evangelho é o centro e é o evangelho que nós devemos propagar. Então nós vamos cantar, queridos, justamente em resposta ao que nós acabamos de ouvir. O canto congregacional, a voz do evangelho. Essa voz que se faz ouvir aqui, mas que é o nosso papel pregar também a outras pessoas. Convido os irmãos a colocarem-se de pé.